Bom, então, nós vamos começar a primeira apresentação. Nós estamos na sala 2. Nós vamos começar. Então, Antônio já estava gravando, né, Antônio? Já está gravando. Estamos na sala de comunicações 2. O nosso tema básico é literatura, 6º Seminário Internacional de Retórica e 14º Colóquio do Grupo ERA, Sistema Retórico Invencio. Este colóquio deste ano, ele contempla precisamente Invencio, num primeiro plano, mas todos os trabalhos a respeito de retórica são sempre bem-vindos nas comunicações. Para o ano que vem, estudaremos Dispositio, e que nós sabemos que também traz conosco a Axio, né? E vamos a ele montar o sistema retórico em livros. O nosso livro deste ano, ele contempla capítulos com Invencio, que os integrantes do Grupo ERA e convidados escreveram. O livro, ele cada vez está mais aperfeiçoado, porque a pesquisa, ela se faz por meio da construção, principalmente do compartilhamento de estudos. E o nosso grupo, cada vez mais, acredito eu, esteja consolidando mesmo os estudos retóricos no Brasil, e temos também uma grande abertura, principalmente com Portugal e México, e estamos ali abertos a todos de língua portuguesa. Tivemos muitos palestrantes de outras nacionalidades também, de Moçambique, tivemos argentinos, tivemos várias palestras internas ao grupo, mas também abertas, e a Silvana está convidada para participar dos nossos eventos, das nossas palestras. São sempre pessoas muito sérias que estudam retórica e contribuem muito com o nosso aprendizado, porque retórica é algo extremamente em aberto, em construção. E a cada vez que estudamos, temos um link, a cada palestra que escutamos, conseguimos construir mesmo conhecimento. Só que o conhecimento não pode ser fechado, ele precisa ser aberto, ele precisa ser compartilhado. E é nessa perspectiva que o grupo trabalha, né? Trabalhamos muito, trabalhamos o ano todo para chegarmos no dia de hoje, que é para ser a nossa consagração, né? É sofrido, né? É muito, muito sofrido, mas é extremamente prazeroso. Eu acho que o prazer e a dor são almas gêmeas, né? Então, Mariano, senhor Mariano, Vamos lá, começaremos o nós? projeto aqui? Você pode, por favor. Posso? Então tá. Então Pode, vou fazer com isso. certeza. Compartilha aí. Vou compartilhar aqui. Espera cá. Cá. Compartilhar. Vamos aqui compartilhar a tela. Tela inteira. Compartilhar. E vou mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo? Ok. Perfeito? Sim. Vou botar para rodar. Dá para ficar aqui. isso, maiorzinho, perfeito. Assim. Acho que assim tá legal, né? Assim dá para ver. Tá dando para ver? Tudo bem? Negócio fechado. Sim. Ah, tá. Não estava ouvindo vocês. Bom, então deixa eu começar aqui a nossa apresentação. Nós temos aí o tempo de 15 minutos, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, até para abrir um pouquinho de espaço para a Buchaim, que vai também comentar um pouquinho aí sobre o nosso trabalho, né? O que nós fizemos aí ao longo do ano. O nosso trabalho, então, ficou intitulado como A Invencio do Passado, o pós-escrito ao O Nome da Rosa. Né? E a gente conversou sobre esse livro, né? Para mim foi... A Buchaim já tem um pouco mais de intimidade com literatura, né? Que não é o meu caso, então de fato, para mim foi uma novidade esse pós-escrito ao Nome da Rosa. Eu, particularmente, não conhecia. Conhecia o Nome da Rosa, o filme, já tinha assistido ao filme,
passei a ler o livro pelo trabalho que nós fizemos, vi o filme de novo e aí fiz a leitura desse texto, né, que é chamado de o pós-escrito a, tem até, né, nem ao, né, você não tem ali uma preposição em um artigo contracionado, o pós-escrito a, né, e o nome da obra ali, o nome da Rosa. Então, foi um trabalho interessante que o Umberto Eco fez, né, em função de toda a repercussão que deu o trabalho que ele fez, né, o romance que ele fez, muito interessante. Já foi dito hoje por algum dos nossos palestrantes aí, que eu não vou me lembrar quem, muitas pessoas falaram, mas alguém até comentou que o Umberto Eco era uma pessoa que circulava em várias áreas do conhecimento, né? Ele era linguista, era semiótico, e conhecia muito bem a parte histórica, especificamente a era medieval, onde foi, digamos assim, cenada o texto dele, né? Então, a gente começou fazendo uma brincadeira, né? Quando a gente coloca a invêncio do passado, né? E eu comecei até o nosso artigo, né? Falando sobre isso. Então, quando a gente fala sobre invenção, né? Invêncio, invenção, automaticamente, né? Isso vem na cabeça da gente uma ideia de novo, né? Então, assim, tudo que eu invento é algo que não existia, né? Se eu estou inventando, ele passa a existir a partir do momento que eu invento. Então, eu coloquei com um pontinho de interrogação essas duas questões aqui que eu pus, né? Ideia do novo, ideia de futuro, exatamente o cerne da nossa brincadeira aqui, né? Se invenção tem ideia de novo, novo está sempre ligado ao tempo futuro, né? Então, assim, é uma coisa que não existe, né? Então, como é que eu posso falar de invenção do pós-escrito de algo que já aconteceu, né? Então, ou seja, se é novo e se remete ao futuro, como é que eu falo do passado, né? E aí foi a brincadeira que a gente fez em relação ao texto, né? Então, eu até pergunto aqui, ideia de novo, ideia de futuro, é isso mesmo? Aí foi a nossa brincadeira, a gente fez essa subversão temporal, ou seja, a gente está falando de novo sobre o velho, né? Então, lançamos um olhar em cima do livro, né? O pós-escrito ao nome da Rosa, pensando nesse aspecto, né? O aspecto da invenção de algo que já existiu. Então, o nosso trabalho, ele versou explicar como que isso aconteceu, como é que ele fez esse processo de invenção, né? Como é que ele explica esse processo de invenção do passado, né? Como é que ele explica essa coisa de inventar algo que já existiu, né? Então, teoricamente, a gente partiu desses pressupostos da retórica, né? Que ele utilizou razões tanto lógicas quanto as paixões, né? Para explicar como é que ele fez aquilo, e lançou uma série de curiosidades ali em cima, né, do que ele fez, que a gente, depois a Cláudia vai concluir isso daí, né, mas a gente, pela nossa leitura, deu a entender que ele não queria, de fato, fechar essa discussão, até porque ele mesmo diz que uma obra, a partir do momento que você a lança, né, lança ela para a leitura, você perde totalmente o controle, ou seja, as pessoas que estão lendo ali vão viajar em cima daquilo e vão construir uma série de significados. Então, ele não tinha uma intenção de, ao escrever esse pós-escrito, dizer exatamente o que foi que aconteceu ali, mas trazer um processo de invenção, que é o que a gente está falando. Bom, como é que eu raciocinei em cima disso daqui? Olha, eu pensei assim, pensei assado. Por que rosa? Porque a rosa tem uma série de sentidos. Por que isso? Aí a Cláudia vai mostrar com precisão aí na hora que for fazer as análises. Mas a gente trabalhou nessa perspectiva para se falar de invenção, né? Então, é um processo de invenção dele, mas não necessariamente algo que feche a discussão, não necessariamente algo que diga exatamente o que foi que aconteceu. É simplesmente um olhar novo,
uma perspectiva que ele acabou criando em cima de algo que ele escreveu, com base em toda a discussão que estava tendo em cima do romance que ele escreveu, né? Que ele colocou em circulação. Então, para dar como exemplo, né, o que a gente colocou como pressuposto teórico, né, foi exatamente isso. É o fato de você trabalhar com uma linguagem, ou seja, é uma construção, nós não estamos falando de uma construção física, ou seja, eu não estou construindo um celular, né, não estou inventando um celular, algo palpável, algo que você olha assim e fala, tá bom, tá aqui, eu pego. É uma construção por meio da linguagem. E se é por meio da linguagem, ela pode... Você não está necessariamente, né, falando de verdade ou de mentira, mas você está lançando um olhar em cima do objeto que você está analisando, né? E isso tem caminhos infinitos. Eu coloquei aqui Machado de Assis, Silvio Romero e José Veríssimo para mostrar isso, né? Silvio Romero era um parecerista e José Veríssimo também, e ambos fizeram menção às obras de Machado de Assis, enquanto Silvio Romero depreciava, José Veríssimo enaltecia, né? Então, um dizia que ele era uma porcaria, outro dizia que ele era o máximo. Entretanto, Machado de Assis não mudou uma vírgula, né? Ele não mexeu em absolutamente nada do que ele escreveu em face dos comentários que foram feitos. Então, uma coisa que já existia, você recria ela da forma como você quiser. Aqui no nosso exemplo, Silvio Romero criou ela de forma depreciativa e José Veríssimo de forma enaltecida. Tá? Então, eu falei aqui desse comecinho, era mais para dar esse panorama teórico, esses pressupostos, né, de como é que a gente chegou até essa obra. Aí, agora eu vou passar a bola para o Buchaim, que vai trazer alguns trechos aqui da análise e comentar com vocês. Tá bom? Abuchain, como é que você quer fazer? Você quer que eu continue aqui ou você projeta aí para você manipular? Eu acho que é melhor eu projetar, né? Perfeito, Não, isso. você, o Yuri falou você. Eu? Agora já foi. Eu continuo aqui? Melhor eu. Nossa, aqui já estava aberto. Espera aí, Mariana. Vê. Coloca aqui, vê se você consegue. Só instante. Vou ver se eu consigo projetar, porque conforme eu for falando... Está aberto aqui. Conforme eu for falando, eu já vou passando. Fica esquisito, né? Assim. Porque, na verdade, eu acho que eu escrevi demais, entendeu? Então, eu só vou falar aqui para nós, efetivamente, o que interessa. Que eu me empolgo. Nossa, eu fiquei tão empolgada com esse estudo e com esse livro, né? Esse livro deveria ser leitura obrigatória para todo mundo, o mundo inteiro. Então, deixa eu já chegar na análise. Obrigada, Mariana. Sua introdução foi ótima. Então, seria assim, né? Nós partimos de dois questionamentos. O primeiro, demonstrar, à luz dos preceitos dos autores da retórica, como se deu a invenção, ou seja, a criação dos argumentos que sustentaram o enredo do romance O Nome da Rosa, na obra pós-escrito A O Nome da Rosa. Segundo questionamento, verificar se o processo da referida invenção sugeriu responder às dúvidas dos leitores ou serviu como pretexto para a continuação do debate sobre a obra. Como o arcabouço retórico ele é imenso, várias possibilidades, nós fizemos um recorte. A primeira parte do nosso capítulo, o Mariano se debruçou em muitos estudos teóricos. O nosso capítulo, vou fazer nossa propaganda, ficou lindo, né? Primeira parte, assim, o Mariano ele dá assim uma introdução de invenção. Ele fez assim os recortes, eu li o que ele escreveu, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou continuar daí, né? Então, quer dizer, se já parte de um texto tão bem estruturado, tão bem explicado, o que eu vou fazer? Então, eu segui na parte da minha pesquisa, mais em análise mesmo literária, mais voltada a questionamentos de interpretação, eu segui o caminho teórico do Mariano, que foram os lugares e as figuras retóricas. Ele foi fazendo um recorte, então eu acho que temos aí um belo estudo
demonstrativo, principalmente para quem está iniciando na retórica. Então, quem inicia na retórica, o que o Mariano está fazendo? Ele faz a parte teórica e dá exemplos. Eu acho que o que sustenta também um pesquisador são os exemplos, e os exemplos estão lindos. Então, a nossa parte 1 está linda, maravilhosa. Então, partindo dali, desses lugares e figuras retóricas, está gostando, né, Mariana? Eu estou vendo alguém sorrindo aí, é um tal de Luiz Antônio, é isso? Jura? Eu não estou nem vendo, porque quando a gente apresenta... Eu estou vendo, essa risada, essa risada não é entendeu? minha. Essa risada não é minha. Eu estou achando que é você que está rindo, Mariana. Não. Ainda bem que eu não estou vendo o professor Dr. Luiz Antônio Ferreira, entendeu? Porque senão eu já nem ia estar falando mais isso, ia estar morrendo de vergonha. Ele invadiu a sala aqui, ó. Jura, e já me pegou assim, né? Me declarando aqui, né? Dizendo que está tudo lindo, maravilhoso. Então, qual foi assim o meu grande objetivo? Eu reli a obra, O Nome da Rosa, eu fichei a obra inteira e depois eu voltei ao pós-escrito. E o pós-escrito, ele é construído em subtítulos. E a análise, eu escolhi alguns subtítulos. Então, o que eu tenho aqui nos meus slides são os subtítulos que Umberto Eco deu ao Nome da Rosa. E eu vou fazer só um recorte, porque, como eu falei, eu me entusiasmei tanto que eu fui escrevendo e esqueci que a gente só tem 15 minutos. E eu não vou sair do tempo, porque eu estou com o cronômetro aqui me gritando já. O título e o sentido. É muito interessante, porque o que ele utiliza aqui nesse primeiro momento é a preterição. Ele diz assim: eu não comentarei sobre o título, porque o título, na verdade, é uma chave interpretativa. E ele, a partir disso, ele passa a fazer uma interpretação do título. Né? Lembrou bastante Machado de Assis aqui, nas suas grandes preterições, na sua ironia, e percebemos também em Eco uma grande ironia, assim, mas é uma ironia agradável, vamos dizer assim. Você lê e você ri com ele, né? Você parece que está conversando com ele, não lendo um livro. E ele vai dizer que rosa tem tantos significados que, na verdade, o livro, o título, não tem significado algum, porque um título deve confundir as ideias, nunca as discipliná-las. Então, depois que eu li isso, eu parei de tentar querer decifrar o título, o que significa o nome da rosa. O nome da rosa, na verdade, ele é aberto à polissemia mesmo, dessa expressão rosa. Então, ele não explica. Aí ele traz para nós a Idade Média, naturalmente, porque ele é um estudioso da Idade Média. Aliás, ele traz assim figuras maravilhosas e ele escolhe como lugar da qualidade este momento, né, a Idade Média. E ele nos abre também, enquanto pesquisadores, a pesquisas históricas, né? Quem foi Ubertino de Casale, quem foi Michele de Cesena, né? Eles foram frades franciscanos que lutaram muito para que a igreja voltasse à miserabilidade mesmo. Os frades teriam que ser errantes, peregrinos errantes e pobres. E eles jamais se encontraram, mas eles se encontram no mosteiro do Nome da Rosa. E bastante verossímil, é aí que entra o processo de invêncio, o que eles falaram, o que eles conversaram. Então, Humberto Eco ele traz toda a pesquisa histórica do Ubertino com a do Michele, e ele inventa ali, né? Então, essas 100 primeiras páginas, elas são teóricas a respeito da Idade Média. Então, ele lança a mão aqui do ensinamento do Docieri, né? E ali nós vamos perceber que, com a leitura, nós vamos ter vários lados. Nós vamos ter o Docieri, nesse primeiro momento, o Movere e o Delectare. E outro subtítulo, Ecos da Intertextualidade, ele afirma que o intertexto principal dele seriam, na verdade, 2 livros. Então, ele traz aqui para nós Ulisses e traz a Montanha Mágica. É muito interessante, quem leu Ulisses e quem leu a Montanha Mágica chega à conclusão que ele está extremamente correto. Então, temos aqui a figura de comunhão.
Mas, como é ele que nos induz a isso, a figura de presença desse autor, ela se materializa no discurso. Como é que você vai discordar de Humberto Eco? Você não consegue. E ali nós fizemos um recorte básico, eu já estou terminando, de Ulisses, de James Joyce. Ele trabalha muito com o tempo cronológico, assim como existem as horas canônicas em O Nome da Rosa. E a Montanha Mágica é um lugar fechado, é um claustro, é um hospício, que a princípio o Hans vai fazer uma visita ao primo tuberculoso, só que ele pega a tuberculose e ele permanece enclausurado ali. Só que nisso ele omite para nós, porque o grande intertexto dele, que nós, pela nossa pesquisa, descobrimos, foi ficções de Jorge Luiz Borges. Então, ele mesmo diz: eu queria um cego como guardião de uma biblioteca, o que me parecia uma boa ideia narrativa. E biblioteca mais cego só pode dar Borges, mesmo porque as dívidas se pagam. E esse nosso grifo é muito legal, porque em ficções, o Luiz Borges, né? Jorge Luiz Borges, ele é um cego e ele foi ficando cego paulatinamente, ele não nasceu cego, e ele trabalhou por 9 anos em uma biblioteca. E o livro Ficções dele mostra a biblioteca que está no convento. E ele diz, né? Mas quando coloquei Jorge na biblioteca, ainda não sabia que ele era o assassino. Ele fez tudo sozinho, por assim dizer. Sim, por quê? Porque Humberto Eco, na verdade, ele fez uma colagem, e ele diz isso, da vida e obra de Jorge Luiz Borges. Então, esse comentário eu já fiz, e existem vários outros ecos de intertextualidade. Como eu já estou terminando aqui, Guilherme de Baskerville, pode ser Guilherme de Ockham, né, o grande filósofo da Idade Média, também pode ser Sherlock Holmes, né, e também pode ser Roger Bacon. Addison, Watson, né, elementar, meu caro Watson, ou meu caro Addison, sei lá, pode ser também. E eu fiz aqui no finalzinho essa figura retórica da pessoa. Eu fiz aqui aquela brincadeirazinha da boneca russa. Então, na perspectiva de Addison, seria o Guilherme de Baskerville. Na perspectiva de Guilherme, seria Roger Bacon, porque Bacon ele está lá em 1200 e ele traz para nós Aristóteles, o método dedutivo, e ele influencia os estudos de Roger Bacon, que do método dedutivo ele chega ao método indutivo. Então eu faço um recorte filosófico aqui também. Guilherme ele começa perseguindo Roger Bacon na dedução, mas aí ele termina com a indução, e é ali que ele consegue descobrir quem seria o grande assassino, né? E na perspectiva de Humberto Eco, como ele mesmo diz, as dívidas se pagam, seria Jorge Luiz Borges. Então, aqui vale a pena ler vários livros de intertexto que ele traz para nós, né? Então, em nossa análise, finalizando, quanto ao primeiro questionamento da pesquisa, constatamos que a invêncio da obra de Eco construiu-se por meio de um mosaico intertextual, ao mesclar história e ficção com um enredo policial. Persuadiu e respeitou o auditório universal que validou a obra no que tange à intelectualidade, com dados históricos e filosóficos. Não podemos refutar o que ele diz. Ou a mera curiosidade, a inocência de Addison comparada à inocência de um suposto leitor que efetivamente não conhece nada de história, né? Para atribuir significados ao discurso. Quanto ao nosso segundo questionamento, como já afirmamos na análise, o pós-escrito suscita debates e não responde a dúvidas. Poderíamos escrever outro livro para analisá-lo na íntegra, o pós-escrito ao pós-escrito. Daríamos outro livro, né, Mariana? Aqui estão as nossas referências e aqui o nosso e-mail. E leiam o nosso capítulo, que está lindo, maravilhoso. Fala aí, Mariana. Pode falar, Mariana. Será que eles estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não.
O Mariano está sem era o som. meu. Ah, eu estava sem som. Não, está Eu querendo perfeito, está falar. perfeito. Eu acho que está ótimo, concluímos. Acho que deu para ter uma ideia aí do que a gente aprontou aí neste livro. E deixa o resto do povo falar agora, que a gente já falou bastante. Exatamente. Falamos muito já, o Exato, nosso tamanho, né? exatamente. Então, agora eu vou chamar a Edil e vou passar. Espera só um pouquinho, que o Yuri vai passar, Edil. Agora, fala a verdade, hein, Mariano? Fiz uma boa propaganda nossa, hein? Você fez, viu? Olha, E eu não vi tio Lu, ainda bem que eu não vi tio Lu, continuei falando, achando que você que estava dando risada. nada, ele que estava sorrindo lá, Ai, meu Deus. falando assim, pô, essa Cláudia tá bem na foto. Tá vendo? É. A gente vai se elogiando, né? A vida já maltrata a gente o suficiente, né, Cláudia? Então, como é que eu faço para sair daqui? Meu sono agora que eu vou chamar a Edil. Ah, tá. Então, Edil, eu passo a palavra para você, querida professora doutora Edil Soares Navarro. Pode Obrigada. começar, querida. Ó, primeiro, meus parabéns. Amei o capítulo de vocês. Muito 10. Amei mesmo. Valeu mesmo. Tem alguma coisinha minha aí dentro do seu, aprendi mais um pouquinho. Obrigada. Você é referência, desse grupo, você é agora a gente referência aprende. bibliográfica. Você está nas nossas referências aí, Dil. Eu sou referência bibliográfica para vocês? Pode Com olhar certeza. pode olhar lá no capítulo, seu livrinho está lá. Olha só, manda aí que eu vou colocar lá no Lattes. Pode Que pôr. vocês são muito generosos, né? Eu aprendo toda hora um pouquinho, e estou sempre persistindo aqui, né? Porque é importante a gente entender que ainda não aprendeu nada e precisa aprender um pouco mais, né? Então, esse artigo que eu publiquei no livro, aí, juntamente com vocês, um orgulho imenso de participar desse grupo, ele se trata assim, dos caminhos da invention, né? Cenários proibitivos e cerceamento da liberdade, em O Nome da Rosa, de Humberto Eco, e na letra da canção, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. Pode passar. O objetivo desse trabalho foi assim, observar os recursos da invention, né? Quando tematiza o problema da proibição que cerceia a liberdade de conhecimento, né, e de expressão, em dois momentos. Né? Primeiro, lá no século XIV, na Idade Média Europeia, no Mosteiro Beneditino, né? Palco onde ocorreram os eventos narrados na obra, no livro, de O Nome da Rosa, e também aqui, já no século XX, com a letra da canção, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. Né? Porque, pode passar? Então, eita. Bom, as considerações teóricas, né, ela passou, mas tudo bem, foram assim de Aristóteles, né, 1959, de Ferreira, 2010, Permat, TK, 2002, Rebu, 2004. E o corpus selecionado foram versos da canção, da letra da canção, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, e também fragmentos retirados do livro O Nome da Roda, de Humberto Eco. Na continuidade, o tema central do romance O Nome da Rosa, de Humberto Eco, é o problema da proibição, né? Mais especificamente, a proibição da leitura de livros que eram considerados heréticos pela Santa Igreja. Né? Porque na biblioteca havia os livros em que os censores do mosteiro acreditavam que esse saber pagão podia assim, ameaçar a doutrina cristã da época. Né? E um livro, em especial, era condenado à sua leitura, que era um livro de filosofia de Aristóteles, mais especificamente a arte poética, né? Que tratava também da questão
da comédia, né? E a comédia é um gênero poético literário que se opõe à tragédia. E Aristóteles ele nos informa que a tragédia imita os homens viciosos e superiores, e a comédia imita os homens viciosos, inferiores. Então, daí o interesse dos censores da igreja, né, de proibir a leitura pelos monges, porque eles acreditavam que isso tornava eles inferiores a esse aprendizado, pequenos diretores da vida espiritual no exercício do ofício religioso, né? E aí o discurso liberativo, né? Então, o nome da Rosa, quando faço a leitura, percebo que ele se estrutura a partir do discurso deliberativo, né? Que tem como objetivo aconselhar ou desaconselhar o auditório. Então, no caso, os monges beneditinos, né, a quem constitui essa assembleia, que é dirigida essa mensagem, eles eram aconselhados a manter-se distante das obras profanas e aceitar também os segredos, né, ocultar os segredos que, porventura, eles descobrissem em alguma obra. E se alguém desobedecesse, pagava até com a própria morte, né? Daí os estranhos assassinatos que havia no mosteiro. No gênero deliberativo, o conselho ele é útil porque ele representa o que é melhor para o seu auditório, na medida em que ele se beneficia com isso. Então, trata-se de um ato de benevolência, né, da eunóia, uma das qualidades do ético do orador, juntamente com a fronésia, a virtude, a arete. Assim, os monges eram aconselhados a evitar a leitura de obras que induziam ao riso. E esse aconselhar, ele vai ao encontro da essência do discurso deliberativo, que tem como pressuposto persuadir a respeito de algo que possa ser prejudicial ou benéfico, né, no futuro a quem destina aquela mensagem. A descrição e análise, uma breve descrição e análise da obra, né? O livro escrito por Humberto Eco, os fatos que estão nele foram narrados, né, então, por Atso, né? Um discípulo do frade franciscano, que foi chamado ao mosteiro para participar de um concílio de clero, onde seriam investigados crimes de heresias e assassinatos misteriosos. Quanto a dispositivo da organização do livro, ele divide em 7 dias, e cada um dos quais se refere a períodos correspondentes a horas litúrgicas, né? As matinas, as laudes, as terças, a primeira, a sexta, a nona, as completas. Na continuidade, pode passar? Então, passa o outro, por favor, Cláudia, porque está fora da ordem esse daí. Apesar de muitas citações feitas em latim por Eco, né, no enredo, a obra ela não perde o seu rumo para desvendar a trama central da narrativa, né, que é a prática de heresias e os estranhos assassinatos ocorridos no mosteiro, em virtude da leitura de certos livros que não poderiam ser lidos. E trama também importante na obra, em sua disposição, é a crítica ao riso, né? Que, apesar de ser próprio do homem, o riso, ele não gozava de boa reputação no edifício da biblioteca, né? Para os censores da igreja, né? Em especial o guardião, né, da biblioteca, o riso era alguma coisa assim ruim, né? Uma coisa próxima à morte, né? Da corrupção, certo? E volta no outro, por favor, Cláudia, que eu pulei um. Então, na leitura do primeiro capítulo, a gente já observa que a leitura de certos livros que incitavam o riso deveriam ser proibidos, e essa proibição, ela se procede dentro dessa leitura aí do livro, e o desfecho da obra, ele é revelador, porque, apesar de todas as peripécias, né, só no epílogo da obra se descobre o principal responsável pelos estranhos assassinatos ocorridos no mosteiro,
que na verdade era o velho pároco, né, o guardião da biblioteca, que representa a figura da encarnação mística do fanatismo religioso da época. Está dando um temporal aqui, gente. Pode continuar, por favor, Cláudio? Mais uma? Não, volta, por favor. Volta. Ah, então, ainda na continuidade dos recursos da Invencio, né, no artigo, fizemos também a análise da letra da canção, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. Então, a canção de Vandré, ela se estrutura a partir do discurso epidítico, né, que é caracterizado pelo elogio ou pela censura. E a tônica, ela recai sobre a apreciação dos acontecimentos, que enfatiza a ideia de uma comunicação no plano da ação, né, no aqui e agora. E a retórica epidítica, ao defender o ideal do belo, do nobre, em detrimento daquilo que é feio e vergonhoso, apresenta as faces da virtude, né? E para Aristóteles, são várias as virtudes, né? A justiça, a coragem, a temperança, a magnificência, a liberalidade, a mansidão, a prudência. Ao analisarmos o conteúdo da letra da canção, para não dizer que não falei das flores, percebemos, né, na invenção, as virtudes, né, de coragem, de justiça, de benevolência, do altruísmo, da temperança, da prática do bem. Pode passar, por favor. Quanto à estrutura da canção de Vandré, ela é composta de 10 estrofes em formas de quadros, né, seguidas de um refrão que se repete ao longo da canção, né? Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Aí, para corroborar a presença do gênero do discurso epidítico, selecionamos mais assim 2 estrofes da letra da canção para uma breve análise também. Pode passar, por favor? A primeira estrofe: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Esses versos iniciais da canção, nota-se uma intencionalidade, né? Na medida em que o autor, Vandré, ele explicita uma forma de manifestação ordeira, pacífica, né? E que no plano da comunicação musical é uma forma de argumentação, né, capaz de atrair o seu público-alvo, o povo, né, por meio da sua vertente oral. Observa-se também na letra da canção, pelo menos 2 anseios de interesse do público. A igualdade social, somos todos iguais, né? E o direito à liberdade, de braços dados ou não, né? Então, são 2 metáforas representativas do descontentamento com o sistema opressor. Assim como os braços se unem em um abraço afetuoso, as pessoas também devem se unir para a busca e defesa de um mesmo ideal, né, de igualdade e de liberdade. Na continuidade, a 7ª estrofe também, uma breve análise. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados armados ou não. Vandré faz uma alusão ao soldado com farda, né, os repressores, e os sem fardas, os reprimidos, o povo. Então, assim como os soldados oficiais estão armados, com armas na mão, para defender a ideologia autoritária do regime militar da época, o povo, né, que são soldados sem armas, né, de todos os lugares também, das escolas, das ruas, dos campos, das construções, todo o povo também tem que se tornar soldados, mesmo que sem armas, mesmo que sem fadas, mas juntos buscar a defesa do bem comum, né, de um Estado não repressor, um Estado livre, com liberdade de expressão, né? Então, observa-se aí a presença do discurso epidídico, né? E o refrão da canção, ele já traz essa ideia, né? Reforça a ideia de descruzar os braços e partir, né, para uma luta junto, o povo, contra essa opressão que existia na época. Na continuidade,
uma similitude entre o nome da rosa e a letra da canção, para não dizer que não falei das flores. Então, tanto o nome da rosa como a letra, a canção, né, para não dizer que não falei das flores, o que está em jogo é a questão do não acesso ao conhecimento obtido pela cultura. E a cultura, ela se estabelece, né, para quem busca o saber, por meio da leitura, que propicia, né, o poder de se expressar pelas palavras, né, assim como ter autonomia e a liberdade. O nome da rosa parece ser já uma expressão simbólica para designar o enorme poder das palavras, né, quando se refere às obras contidas na biblioteca secreta do mosteiro, né? E a autonomia, ela é caracterizada porque permite ao cidadão ou cidadã tomar suas próprias decisões, né? Quando busca a realização de algo que favoreça direta ou indiretamente na continuidade. As duas obras, elas delineam a passagem de um momento histórico para outro, né? O nome da rosa, observa-se a passagem da Idade das Trevas, né, marcada pela superstição e fanatismo, para a era do iluminismo. E para não dizer que não falei das flores, representa a passagem da ditadura, que dá lugar à democracia, que se confirma com os movimentos das diretas já em 1985. A proibição dos livros em eco e a censura da letra da canção, elas representam, de fato, a ignorância e o atraso, né? Porque em ambas há o cerceamento da liberdade, né? Ponderando-se que só é livre quem tem conhecimento. E, nesse contexto, leitura e liberdade constituem-se como fonte de poder. Certamente tenha sido por causa disso que houve a proibição dos livros heréticos, né, mais especificamente da arte poética em eco, e a censura da música de Vandré, porque ambas davam poder ao auditório, né? O que de fato colocava em xeque em eco a igreja e em Vandré o governo, certo? Nas considerações finais, teve como principal escopo fazer uma demonstração das duas conjecturas pertinentes aos dois objetos de análise, né? O romance O Nome da Rosa, do ponto de vista retórico, se constitui a sua temática ao discurso do gênero deliberativo, e a canção popular de Vandré se reveste no discurso impedítico. Tanto o romance de Humberto Eco como a canção do Vandré nos permite conhecer e compreender a forma como os argumentos como são dispostos, né, por meio do processo da inventio, o pensamento, as visões de mundo, né, específicas de duas épocas, uma situada na Idade Média europeia e outra aqui na década de 80, na década de 60, né, que perdura até os anos 80 aqui no Brasil. Na continuidade, embora os monges fossem impedidos de ler as obras que incentivassem o riso, nota-se na obra de Eco um incentivo em defesa da comédia, né? No sentido de que ela pode ser considerada como expressão da liberdade humana, capaz de resistir a todas as intempéries vitais. Já a canção de Vandré, que é redigida no momento de perseguição e repressão, representou uma luta contra o autoritarismo do governo militar, que cerceava a liberdade de expressão da música, de filmes, de peças de teatro, de livros e de outras práticas culturais. Por fim, o ênfase no discorrer do estudo ele recaiu principalmente sobre a inventio, que é o momento de busca de provas que sustentarão o discurso, e a dispositio, que é a macroestrutura com fins de organização dos textos ora apresentados. Esse é o meu trabalho, essas referências bibliográficas. Muito, muito obrigada. Belíssimo, belíssimo, extremamente importante, principalmente porque você recupera a música do Vandré. Essa música do Vandré, eu acho que nós caminhamos e cantamos até hoje, né, Aidil?
As épocas, elas passam, mas essa música perdura. Essa música, ela é atemporal e precisa mesmo ser divulgada. Fiquei aqui, olha, entusiasmadíssima. Obrigada, Edil, querida. Quando vocês falaram lá do atemporal, logo eu pensei, né, na questão da música, né? Porque, Totalmente, linda. como você disse, nos acompanha até hoje. Até hoje, né, amiga? E vamos caminhando e cantando. E sempre cantando. Seguindo a canção. Sempre... Isso aí é. Aidil, muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou chamar agora o meu querido amigo Antônio Marcos. Eu vou pedir desculpa, eu vou fechar o microfone, porque está dando um temporal enorme aqui, tá bom? Perfeito, perfeito. Fica à vontade, querida. Antônio Marcos, cadê a Mariane? Olá, a Mariane, ela está com problemas de saúde na família e ela participou no capítulo, mas a apresentação ficou só comigo mesmo. Ok, meu amigo. Então, vamos lá. Então, pode começar a hora que você quiser. Vamos verificar aqui essa apresentação. Apareceu o tio Lu, agora eu estou vendo o tio Lu, entendeu? A hora que eu falava aqui, me elogiando o Mariano, eu não o tinha visto. Então, deixa eu interromper, já está interrompido mesmo. Cadê o Mariano? Põe a carinha aí, Mariano, deixa eu te ver, meu. Antônio Marcos, perdão, eu não vou tomar seu tempo de jeito nenhum, só vim passar para dar um abraço em vocês, não é? Dizer que estou muito feliz e estou muito impressionado. Depois eu queria até que vocês vissem algumas gravações das outras salas. Tem gente apresentando coisas espetaculares. Então, vale muito a pena, está muito legal esse colóquio. Aidil, beijo para você, Cláudia, quem mais está aí, hein? Obrigada. Antônio Marcos, Cláudia Nascimento, Cláudia Rodrigues, Denis, nossa, que bom, né? Tio Lu, nós temos a Silvana, deixa eu ver, cadê? Silvana A Silva. Silvana Silva, isso, é lá da Federal do Rio Grande do Sul. Ô, Silvana, seja bem-vinda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Eu era ficar muito orgulhoso de poder contar com o talento de vocês. Mariano está aí, Mariano? Eu acho que o Mariano caiu, viu, tio Lu? Se ele caiu, que está chovendo muito por aí. Cláudia, quando ele voltar, diz para ele que eu não vi passarinho verde, tá bom que ele me perguntou isso? Ok, eu vou falar para ele, mas eu acho que o senhor viu? Acho que não. De resto, um excelente colóquio e beijo grande. Antônio Marcos, vai firme, eu sei que vai ser um sucesso essa apresentação aí. Tudo de bom. Estou saindo que eu estou visitando as outras salas, tá bom? Beleza. Obrigada, tio Lu. Tá aparecendo na minha tela aí? Sim. A apresentação, né? Sim. Então, o nosso trabalho, ele, com base naquela... Tinha uma figura no livro de Humberto Eco, no filme, que era uma pessoa que se prostituía ali em torno do... o pessoal do convento ia lá, em troca de comida e tal. Então, a gente buscou um poema do Bertolt Brecht que tem o mesmo discurso, na verdade é um discurso que representa aquele tipo de mulher. Então nós buscamos expressar, procurar a invêncio nesse processo de construção desse poema. Aí nós vamos estudar e verificar que a invêncio na retórica ela é diferente da invenção comumente conhecida nas ciências e nas artes. Nas ciências e nas artes, a invenção é conhecida como assim, buscar algo novo, criar, é criação. Já a invêncio na retórica é a procura e o encontro de elementos que servirão de provas para alicerçar as alegações, a argumentação do orador. E
Então, tanto que a etimologia da palavra, a invenção é invenire, ou seja, encontrar. Então, o orador busca encontrar as provas e depois justificá-las para obter a adesão do auditório. Então, essa é a invêncio na retórica. Então, para produzir essas provas, o orador usa dois tipos de raciocínio. Elas podem ser construídas por raciocínios lógicos, que resultam de pressupostos e investigações que chegam a uma única conclusão. Normalmente, essa é a lógica formal. Na retórica, no discurso, na verdade, é o outro tipo de prova que é obtido por meio de um raciocínio indutivo. E busca, então, chegar ao melhor resultado, né? A lógica do razoável, é intuitivo, quer dizer. A segunda, então, é por meio da intuição, que, diferentemente da primeira, que é a lógica, são construídas dentro de um processo dialético que pode resultar em mais de uma conclusão. E, normalmente, o orador busca sempre, então, a lógica do razoável, aquilo que é o preferível. Nesse trabalho, nós demos ênfase ao processo intuitivo da invêncio, ou seja, aquela que não chega a uma única conclusão, mas nós procuramos mostrar um viés possível ao ato de encontrar e justificar os elementos que fundamentam o discurso. Então, nós constatamos que o orador ele buscou nos lugares comuns, que são os lugares aristotélicos, aquele que ele elenca lá nos tópicos, né? Que são depósitos de argumentos à disposição do orador. E para materializar, então, esse conceito, nós buscamos verificar isso, palavras e expressões, nesse poema de Bertolt Brecht. Os lugares eles são comuns porque são disponíveis para qualquer causa ou qualquer pessoa pode usar. Também existem os lugares específicos que são próprios de uma ciência ou de uma disciplina e não se aplica a todos. Então, nós buscamos os lugares comuns aristotélicos. Aristóteles elenca lá 12 ou 13 lugares lá, como os da casualidade, da espécie, da diferença do possível e do impossível, da definição do acidente e da propriedade. Já Perelman e Titecar reduzem apenas aos lugares da quantidade e da qualidade. Os lugares da quantidade significa que o valor do argumento se dá em razão do número, enquanto que os lugares da qualidade é em razão daquelas características que um objeto possa ter, como, por exemplo, dele ser único em relação ao outro e de ser melhor do que outro, mesmo com menos quantidade. Dado, então, o número de lugares, nós reduzimos no nosso trabalho apenas para a análise dos lugares da quantidade e da qualidade. O Perelman e a Titecar ainda consideram que os lugares são as premissas maiores do silogismo, pois eles representam uma opinião ampla e geral aceita por todos. Então, dessa forma, nós analisaremos a seguir a evolução dos estereótipos da imagem da mulher e como ela se tornou um lugar comum, que é a fonte dos argumentos do autor do poema objeto do presente estudo. O poema é intitulado A Lenda da Prostituta Evelyn Howe. Como é, então, que se formou
a imagem feminina ligada à luxúria e ao pecado. Um discurso que vem sendo instituído. Anteriormente, a mulher era vista, a imagem da mulher era ligada a deusas, e posteriormente passou a ser ligada à maldade, à luxúria e a indutoras da perdição. Esses discursos que criaram e consolidaram o estereótipo feminino a partir do que os homens devem e as mulheres devem ser, fazeram aparentar principalmente discursos religiosos que se consolidaram ao longo do tempo. Daquela imagem sagrada de poder da fertilidade e da concepção, as mudanças no poder e a religiosidade severa gerou a dominação do homem sobre a mulher. E essas representações que se formaram em torno da imagem feminina levaram ao estigma das mulheres. Passou a ser privilegiado um modelo patriarcal que imprimiu uma imagem feminina negativa por meio de expressões artísticas e nos mais diversos modos de propagação discursiva. Então, passou a ser privilegiado atributos pessoais de inferioridade feminina em relação ao universo masculino, para autorizar e fundamentar comportamentos discriminatórios e abusivos. A imagem da mulher passou a ser, então, a partir do discurso religioso, a mulher passou a ser vista como uma pessoa criada a partir de uma costela recurva do homem, então torta, né? Não era reta, e criou-se a ideia do pecado original, ou seja, foi ela que seduziu o Adão, e aí o ser humano caiu em perdição, e a mulher, então, passou a ser vista assim como aquela pessoa que precisava se emendar e se tornar casta, parar de provocar os homens e tal. Então, criou-se dois tipos de mulheres: as mulheres castas e aquelas que eram erradas. E essas passaram a ser condenadas a uma vida de humilhações e expurgos, e por descender daquela criação maculada. Isso se aprofundou durante as Santas Inquisições, séculos que ocorreram no século XIII e XIV, principalmente a segunda, que foi mais violenta. As mulheres passaram a ser caçadas, tidas como bruxas, representadas como mulheres nuas, montadas em vassouras, com o fogo no ventre, espalhando o terror. Até hoje ainda se usa esse lugar comum aí de estar com o fogo no ventre, e isso tem a origem nesse discurso que se consolidou ao longo do século. O próprio termo feminino deriva do latim feminus, que significa menos fé. É interessante quando a gente verifica que até a etimologia das palavras traz em si aquele estereótipo negativo em relação à mulher. O lugar feminino na sociedade, ele pode ser identificado por meio da sua projeção cultural. Esse retrato que se faz, ele costuma ser expresso nos conceitos formados e consolidados no imaginário social, e acaba sendo origem
de um estereótipo que se reproduzem em comportamentos. Isso se deu por meio de uma construção histórica, mediante o emprego de expressões negativas, que consolidaram a construção de uma imagem feminina estrutural, que orienta o comportamento negativo em relação às mulheres. O poema A Lenda da Prostituta Evelyn Hough foi escrito por Bertolt Brecht no início do século XX. E retrata uma mulher beata, oprimida e pobre, que aceitou entregar o seu próprio corpo ao capitão e demais componentes de um navio em troca de uma passagem com destino à Terra Santa, uma vez que já tinha a alma encomendada a Jesus. Esse texto ele revela um lugar da quantidade e os lugares da qualidade. No lugar da quantidade, podemos apontar aí quando ele se refere a pouca roupa e o cabelo generoso, que mistura os dois tipos de lugares. Quando ele fala cabelo generoso, ele expressa uma quantidade muito grande, ao mesmo tempo a qualidade de um belo cabelo. E esses lugares comuns, eles apontam comportamentos lascivos e vulgares. Então, vamos ao corpus analisado. Diz o seguinte, o poema. Quando veio a primavera e o mar ficou azul, a bordo chegou com a última canoa a jovem Evelyn Hough. Usava um pano sobre o corpo, que era bonito, bem vistoso. Não tinha ouro ou ornamento, exceto o cabelo generoso. Seu capitão, leve-me à Terra Santa, tenho que ver Jesus Cristo. Venha junto, pois somos tolos, e é uma mulher como não temos visto. Ele recompensará. Sou uma pobre garota, minha alma pertence a Jesus. O texto revela já o lugar da quantidade aí, que usava um pano sobre o corpo, que era pouco, era só um pano, mas era bonito e bem vistoso, que é o lugar da qualidade. Não tinha ouro ou ornamento, lugar da quantidade, ou seja, era pobre, exceto o cabelo generoso, ou seja, era muito cabelo e bonito, o lugar da qualidade. Aí ela diz que é uma pobre garota e minha alma pertence a Jesus, que já também traz um lugar daquela qualidade de pessoa pobre e da quantidade de pessoa que tem poucos recursos materiais. Aí continua o poema. Eles navegavam sol e vento, com o sol e vento, e Evelyn Hough amaram. E Evelyn Hough amaram. Ela comia seu pão e bebia seu vinho, e nisso sempre chorava. Eles dançavam à noite, dançavam de dia, não cuidavam do timão. Evelyn Hough era tímida e suave, eles eram duros e sem coração. Essa personagem que o autor retrata era vivida por milhares de mulheres que durante a história se prostituíam ou foram prostituídas para sobreviver. E continua o autor. Ela dançava à noite, dançava de dia até ficar inteiramente esgotada. Do capitão ao mais novo, grumete, todos delas saciavam. Usavam um vestido de seda com uns rasgões e remendos, e na fronte desfigurada tinha uma mecha de cabelos sebentos. Nunca te verei, Jesus, com esse corpo pecador. A uma puta qualquer não podes dar o teu amor. A história apresentada no poema guarda traço de similaridade com a de Santa Maria Egipcíaca, que após uma vida de prostituição e luxúria, decide se redimir e após escutar uma voz que lhe diz para cruzar o
o Rio Jordão, como forma de encontrar um glorioso descanso, retira-se para o deserto como eremita. Ou seja, no processo de invêncio, o autor foi buscar esses dados, esses discursos, essas informações, além dos lugares aristotélicos, né? Para representar toda essa figura da mulher. Antônio Marcos, Oi. 1 minuto. Tá bem. Só mais 1 minuto. Pode ser? Então, pode ser. Nós vamos passar aqui para frente, só para concluir aqui. De um lado para o outro corria, os pés e o coração lhe começavam a pesar. Uma noite, já quando ninguém via, uma noite desceu para o mar. Isso se deu no fim de janeiro. Ela nadou muito tempo no rio, a temperatura aumenta, os ramos florescem somente em março ou abril. Abandonou-se as ondas escuras que a lavaram por dentro e por fora. Chegará antes à terra sagrada, pois o capitão ainda demora. Ao chegar ao céu, já na primavera, São Pedro na porta recusou. Deus me disse, não quero aqui a prostituta Evelyn Howe. E ao chegar ao inferno, o portão fechado encontrou. O diabo gritou, não quero aqui a beata Evelyn Howe. Assim vagou no vento e no espaço e nunca mais parou. Num fim de tarde, eu a vi passar no campo, tropeçava muito, não encontrava descanso, a pobre Evelyn Howe. O poema analisado esclarece o raciocínio do autor, onde ele foi buscar os fundamentos, os argumentos para o seu discurso por meio do poema, que trouxe regras e valores sociais frutos de objetivos retóricos dos discursos precedentes, recorrentes, no sentido de fazer crer para fazer, dos quais resultou uma imagem da mulher, da prostituição da mulher, dependendo do homem desde sua criação. E assim o autor buscou subsídio em comportamentos criados e aceitos em razão das crenças e opiniões decorrentes das relações sociais, com o emprego de lugares comuns, especialmente da qualidade e da quantidade no processo de invêncio. E ele trouxe, então, o estereótipo negativo da mulher que foi construído por meio desses lugares, que instituíram a imagem feminina ao longo do tempo. É isso. Muito obrigado. Muito interessante, viu, Antônio Marcos? Como que o Brecht, ele é fabuloso, né? Sim. Então, no final, ela era muito beata para o diabo e muito profana para Deus. Exatamente. Eu não sei se na vida real isso também não se configura com a humanidade, né? Ele expressou o que ocorre mesmo e de onde vem decorrente desses discursos que se instituíram. Exatamente. Bom, Brecht é Brecht, né? É o teatro do absurdo, mas é o absurdo da própria humanidade. Acho que nós somos um grande paradoxo mesmo. Só Deus para nos entender, né? Parabéns, Antônio Marcos. Muito obrigada. Desculpa ter te interrompido, Não, faz bem. mas é lindo demais. A gente veja ter pelo menos 1 hora para cada um. 15 minutos é muito pouco, né? Eu vou chamar agora o Denis. Você está aí, Denis? Estou aqui. Tudo bem, querido? Denis Tudo Carlos jóia, da graças a Silva Deus. Freitas. Você vem diretamente da Unifran para nós, Denis? Exatamente. Seja Vou fazer- bem-vindo. Obrigado, né? Boa tarde mais uma vez a todos, né? Quero parabenizar vocês pelo evento, que está maravilhoso. Está sendo um dia, assim, de muito aprendizado mesmo. Muito legal, né? A gente gostaria de estar em todas as salas, né? Ver todos os trabalhos. Mas, como não tem jeito, depois a gente ainda vai buscar, né? Nas gravações. Isso. Ô, Denis, você quer que eu passe para você? Você faz essa gentileza? Passo, pode deixar. Já vou Obrigado. colocar aqui na tela, tá? Obrigado. Aqui também está chovendo, gente. Aqui está quase. Isso. Ok, obrigado, Cláudia. Disponha. Pessoal, uma breve apresentação, né, minha. Me chamo Denis, como, né, a professora já me apresentou.
Sou aluno do mestrado da Universidade de Franca, né, do mestrado em Linguística. Sou orientando a professora Maria Flávia. E esse é o meu projeto de pesquisa, né? Virando a página, as histórias em quadrinhos, além da ficção, o caso da intolerância alimentar. Pessoal, eu gostaria também de comentar que eu sou, né, roteirista de histórias em quadrinhos, né? Sou professor de história e trabalho com as histórias em quadrinhos em sala de aula, né? Eu pego a micro-história para que eles possam entender a macro, né? Por exemplo, lá no período colonial, né, quando houve as guerras de independência, eu elaborei uma história em quadrinho da Maria Quitéria, que é uma grande personagem, né, da nossa história, para que eles possam entender, né, como que era as vestimentas da época, como que era o relevo, como que era como que era a fala da época também, para que eles possam se aproximar mais, né, ter mais identidade com esses personagens. Por isso aí o título do meu trabalho também, né, eu quis juntar, né, essa experiência minha com os quadrinhos e a retórica. Virando a página, as histórias em quadrinhos, além da ficção, o caso da intolerância alimentar. Pode passar, por favor, professor. Contextualização. A intolerância à lactose é uma das doenças alimentares mais comuns, que se caracteriza por uma deficiência parcial ou total da lactase. E a intolerância à lactose, ela produz sintomas muito diversificados, de pessoa para pessoa, que podem, né, ser quase imperceptíveis, até possuírem gravidade que afete bastante a vida de vida do indivíduo. E assim, com o avançar da idade, os indivíduos passam a ser mais suscetíveis a desenvolver intolerância à lactose, pois é comum, né, existir esse declínio gradual de enzima lactase em razão do envelhecimento. Logo, a presença reduzida de lactase, né, nas vilosidades do intestino delgado leva a sintomas característicos, traduzindo-se particularmente em manifestações gastrointestinais, como inchaço abdominal, cólicas abdominais, diarreia, flatulência e prisão de ventre. Além, claro, da intolerância à lactose, né? Que é muito comum que as pessoas apresentem intolerância ao leite de vaca em geral e também aos seus derivados. Dada a relevância desse tema, né, e pensando também na falta de informação e de acesso a materiais que abordem o assunto, buscamos uma nova forma de orientar as pessoas, que seria então por meio das histórias em quadrinhos. Então, nós encontramos uma alternativa nas HQs, né, nas histórias em quadrinhos, de atenuar a distância entre as pessoas que sofrem de intolerância ao leite e o conhecimento sobre o assunto, pensando principalmente nas crianças e nos adolescentes que muito comumente sofrem desse tipo de intolerância, sentem os efeitos e desconhecem os motivos, né? Essas crianças, então, que na maioria das vezes eu, como professor, né, presencio na escola, direto, elas saindo de sala de aula, né, com dores na barriga, dor de cabeça, enfim, né, como eu sou professor, como eu fico na escola o dia inteiro, no período da manhã é o período de maior frequência, né? E foi se descobrindo ao longo do ano que algumas dessas crianças sofrem, né, de intolerância ao consumo do leite de vaca e os seus derivados. Então, assim, nós pensamos em criar um meio dentro do próprio universo dessas crianças, né, e desses adolescentes, que são as histórias em quadrinhos, uma forma de inteirar elas do assunto, né, porque elas, esse ano mesmo, elas fizeram uma redação a respeito da importância do leite para a vida, né, fizeram uma redação na escola sobre a importância do leite,
mas nesse caso eu me preocupo com a orientação sobre que elas também possam ter a intolerância à ingestão do leite, né? Fazer com que elas também possam entender que, ó, acabei de tomar o leite, mamãe, papai, e eu comecei a sentir dor de barriga, comecei a sentir dor de cabeça, né? Um mal-estar no estômago. Então, a gente, né, buscou no seu próprio universo uma alternativa bastante promissora para explorar também o campo da saúde. Então, nós vamos fazer com que as histórias em quadrinhos saiam da ficção, né, dos heróis, das aventuras, né, e volte também, e passe a explorar também a questão da saúde. Então, nós percebemos nos quadrinhos um enorme potencial que pode aumentar a gama de materiais didáticos para auxiliar como fontes de orientação, pesquisa e leitura as pessoas que apresentam problemas com a ingestão de leite de vaca e os seus derivados. Considerada por muitos a nona arte, a linguagem das HQs aborda formas heterogêneas para uma melhor narrativa, e por isso elas se encaixam no universo multicultural presente hoje, né, na contemporaneidade. O objetivo geral dessa pesquisa, né, nessa pesquisa procuraremos produzir um material didático, com as histórias em quadrinhos como fonte de informação e apropriação do conhecimento sobre um tema de cunho científico. Para isso, contaremos com o arcabouço teórico da retórica na criação e na confecção dos quadrinhos. Objetivo específico. Buscaremos também ampliar o acesso a esse tipo de conteúdo, explorando o campo das histórias em quadrinhos, que propiciará uma fonte ampla de informações sobre o tema. O corpus. O corpus, ele é composto pelas informações coletadas, né, nas 7 lives, os vídeos produzidos pela doutora Maria Flávia Figueiredo em sua página particular no aplicativo de rede social Instagram. Nessas lives, a pesquisadora apresenta um programa de dieta denominado Sem Leite com Vida. Ademais, por meio de estudos, de pesquisas e de suas experiências particulares, e também das de outras pessoas que participam dos encontros, a pesquisadora busca orientar indivíduos que sofrem de intolerância ao ingerir leite de vaca e os seus derivados. Aqui, né, eu coloquei aqui uma imagem, né, do corpus, que é a apresentação, né, a chamada das lives da professora Maria Flávia, no Instagram particular dela, né, do programa Sem Leite com Vida, é uma série de 7 lives. Né? Pode passar, professora, por favor? Né? E aqui um teaser, né? Agora que você já sabe, basta seguir o caminho, né? Que é muito conveniente com o título, né? Virando a página, né? Virando a página. Agora que você já conhece, né, os efeitos do leite na saúde, você que percebeu que é intolerante ao leite, você que agora já sabe que é intolerante à ingestão do leite de vaca e os seus derivados, basta, né, seguir um outro caminho agora. Pode passar, por favor. Arcabouço teórico. Nossa pesquisa terá como base teórica a retórica aristotélica, sobretudo no que tange às provas artísticas do ethos, logos e pathos. Ademais, contará com autores da retórica contemporânea. A metodologia. O trabalho se dividirá na coleta de informações contidas nas lives do projeto Sem Leite com Vida, da doutora Maria Flávia Figueiredo. Logo após, realizaremos pesquisas e leituras sobre intolerância alimentar. Em seguida, faremos um levantamento bibliográfico seguido de fichamentos de obras do campo da retórica e, por fim, daremos início à confecção de uma HQ com orientações sobre o risco do consumo de leite e os seus derivados para pessoas com intolerância.
Quais os resultados esperados? Esperamos com esta pesquisa produzir uma revista em quadrinhos que busque, nas questões retóricas e nas paixões aristotélicas, uma forma de educar e orientar pessoas com intolerância ao consumo do leite de vaca e de seus derivados. Como consequência, esperamos proporcionar também uma melhor qualidade de vida ao público que tiver acesso ao material produzido. Aqui já estão, né, as minhas referências, a retórica de Aristóteles, Leitura e Persuasão, né, do Luiz Antônio Ferreira, a Trajetória das Paixões, da Maria Flávia Figueiredo, do Assir e da Luana Ferraz, né, Retórica das Paixões, do Michel Meyer, Tratado da Argumentação, do Perelman, o Rebou, a Introdução à Retórica, né, do Rebou. Pode passar, professor, por favor. A Arte de Argumentar, do Antônio Soares Abreu. Temos também as 7 lives, né? O programa Sem Leite com Vida, da professora Maria Flávia, né? Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud, e o valor informativo das histórias em quadrinhos como canal de divulgação científica, do Carlos Vitor Oliveira. Também temos um vídeo do Rafa Pinheiro, A Retórica do Roteiro, com Otávio Aragão. Essas aqui são as minhas referências para esse projeto de pesquisa. Muito obrigado a todos, né, pela atenção. Bem, deixa eu parar aqui um pouquinho. Nossa, Denis, maravilhoso. HQ é o que nós, adultos, gostamos, vamos falar assim, né? De manhã, a Marcinha trabalhou a Chapeuzinho Vermelho. Quem não se lembra da história, né? Fazer as coisas ruins, né? O lobo pode te comer, né? Exato. Mas que coisa linda! E a maioria das crianças hoje em dia, como elas estão muito adultas, elas têm até vergonha, né? De estar passando mal e não pede para ir ao banheiro e etc. E o HQ é uma ideia fabulosa, fabulosa. A sua pesquisa, ela está em andamento, Denis? Sim, a gente já começou, assim, já comecei a dar os primeiros passos, né? Muito, muito belo. Vamos ver o ano que vem se você continua e mostra ali para nós, né, o resultado, que eu tenho certeza que será um êxito maravilhoso para que nós também possamos divulgar em outras escolas, né? Essa ideia sua Legal. é maravilhosa e tem que ser compartilhada. E só quem é professor sabe o que nós Exatamente. fazemos em sala de aula para que a criança se sinta bem, né? A criança, Exatamente. ela precisa, é uma extensão, a escola é uma extensão da casa. E hoje Sim, em dia, sim. então, cada dia mais é isso, o aluno tem que se sentir bem na escola, e a Aidil sabe muito bem disso, uma grande educadora, né, Aidil? E nós Exatamente. nos espelhamos muito em tudo que a Aidil fala, pensa, escreve, e é uma ideia maravilhosa, Denis. Parabéns, viu? Foi Nossa, muito bom fico escutar muito você, feliz viu? mesmo. E, tipo assim, quando eu produzia Mariquitéria para eles, né, é porque os meninos, eles têm uma resistência com leitura, né? E os livros de história, eles são muito, assim, pesados com leitura mesmo. Então, eu resolvi fazer esses quadrinhos, né, com a Mariquitéria, para que eles possam entender essa micro-história e, né, e passar a compreender a macro. Então, eu percebi que o resultado deles foi muito satisfatório. Então, através dos quadrinhos, eu acho que eu vou alcançar coisas bem maiores, sabe? Então, assim, Perfeito, muito, uma ideia maravilhosa. E as lives da Flavinha, eu assisti todas. Muito é interessantíssimo, interessante. interessantíssimo. E como eu falei aqui, as crianças, elas não percebem, né? Às vezes, elas ingerem o leite, né? Comem, sentem algum mal-estar e nem sonham que pode ser o leite, porque elas sempre absorveram aquela ideia. O leite faz bem para a saúde, tomar leite é bom, né? Mas ainda não chega para elas assim, ó, talvez você, o seu corpo, não aceite o leite como de outras crianças. E isso é normal, né?
Exatamente, é nesse ponto que você chega. Isso é normal, eu acho que essa é a sua conclusão geral. Isso é normal, todos podemos ser assim, que está tudo bem, né? É isso que elas querem, consolo. Exatamente. Né? Parabéns, viu, Denis, Muito mesmo. Fiquei obrigado. muito, muito feliz, tá? Muito Obrigado. obrigada. Eu vou chamar agora a Silvana Silva. Eu também, nós vamos dar uma olhada aqui, nós vamos compartilhar. Só um instantinho, tá? Então, boa tarde a todos. Obrigado, Cláudia, por compartilhar os slides, pela recepção no Grupo Era, um grupo maravilhoso. Pude acompanhar os trabalhos pela manhã, então estou aqui como convidada mesmo. E então este é o meu trabalho, o último BARTS, Programa de um Sistema Retórico que tensiona o poder pela crítica do discurso amoroso. Eu devo dizer que é um trabalho de conclusão do meu estágio de pós-doutoramento na Universidade de Liege, na Bélgica, e lá tem um centro de estudos semióticos e retóricos, que é um dos integrantes, que é o meu supervisor, é o professor Semir Badir, que já esteve várias vezes em São Paulo, no Brasil, em outras ocasiões. E nessa retomada histórica dos estudos retóricos, né, assim, com mais aprofundamento, já que não é a minha área, assim, de trabalho, entre mestrado e doutorado, é uma área nova para mim, como eu comentei para vocês, eu me deparei com o Barthes não como um crítico literário, mas como um retórico, que pode ter contribuições especialmente para a ideia da inventio, né, que é uma ideia bem importante aí no sistema retórico aristotélico. Pode passar o slide, por favor. Então, Barthes vai dizer o seguinte, né? Barthes nunca deixou de se questionar sobre o esgotamento das formas literárias burguesas. Desde o grau zero da escrita, em 1997, denunciou o uso superficial de poucos recursos linguísticos na construção do romance. Então, ele tem uma frase bastante contundente. A clareza é um atributo puramente retórico, não a qualidade geral da linguagem, possível em todos os tempos e lugares, mas apenas o aparente de um determinado discurso, aquele mesmo que está submetido a uma intenção de persuasão. É porque a pré-burguesia dos tempos monárquicos e a burguesia dos tempos pós-revolucionários, utilizando a mesma escrita, desenvolveram uma mitologia essencialista do homem, a que a escrita clássica, única e universal, abandonou todo o tremor em benefício de um contínuo do qual cada parceiro era uma escolha, quer dizer, eliminação radical de qualquer possível linguagem. A autoridade política, o dogmatismo do espírito e a unidade da linguagem clássica são, portanto, as figuras de um mesmo movimento histórico. Vejam, então, que ele tem uma crítica bem grande ao que ele chamou de esgotamento do romance. Ainda para situar um pouco vocês no que eu estou chamando de último Barthes, o Eric Marty, que é amigo pessoal do Barthes, e que, inclusive, fez uma biografia sobre o Barthes, né? Ele vai retomar as fases do Barthes na republicação da obra barthesiana, em 5 tomos, na França, né? Então, essa primeira fase, 42-61, é um Barthes que se volta para Sartre, Marx e Bergson. Tem como gênero principal a mitologia pessoal e a crítica já a essa retórica clássica. A segunda, a Saussure e a gênero como semiologia. Há um terceiro momento, 68-71, Solesky, Derrida e Lacan, e o gênero textualidade. O quarto, 72-76, Nietzsche como gênero a moralidade. E o quinto, que é o período que eu vou me dedicar aqui na minha fala de hoje com vocês, é o 77, que é o gênero intertexto, né? E o gênero a ser estabelecido pelo próprio leitor. Então, o Barthes vai então, ele vai fazer uma crítica à própria noção de gênero, que é uma noção clássica da retórica, quando ele vai produzir uma obra do tipo Fragmentos de um Discurso Amoroso, que é um livro que vendeu muito na época, e é um best-seller,
e ninguém consegue classificar esse livro em coisa nenhuma. Não é um romance, não é um poema, não é uma crônica, é um livro que foge às classificações de gênero que a gente conhece. Então, o Barthes, né, ele vai fazer um recurso à linguística, né, como uma possível retórica que renova essa invente clássica. Então, a Cláudia Pino, né, professora da USP, que me ajudou um pouco nessa pesquisa, ela vai dizer o seguinte: conhecedor da obra de Benveniste e Jacobson, que são linguistas, Barthes elabora um sistema retórico para além da lógica aristotélica, isto é, a representação das classes de poder e seu discurso camuflador de representante do cidadão médio. De Benveniste retoma sobretudo as noções de enunciação, como tensão entre o pronome vazio eu e o discurso, no seu caso literário. Do vazio deixado pela superficialidade da escrita burguesa, Barthes pensa o vazio constitutivo da língua como o espaço da inventio. Então, ele faz um esgotamento dessas formas pronominais, não apenas como deíticos, como nós aprendemos aí, mas um espaço de renovação formal da literatura. O modelo teórico, se existe, deve ser procurado entre as teorias de enunciação, na medida em que ela é um espaço vazio. E a saída para tal vazio, se é que tal coisa existe, está na afirmação de que todo texto é eternamente escrito no aqui e agora, e está também na importância dada à ideia de uma textualidade labiríntica. Eu acho que esse trabalho tem um certo eco com o primeiro trabalho, que falou do nome da Rosa, que me parece que também tem o nome da Rosa uma certa textualidade labiríntica que foi retomada pelo primeiro trabalho. Bom, o discurso amoroso, então, é uma fonte literária na tensão com o discurso do poder, isso é a minha leitura, né, do Barthes, como um retórico que tensiona essas formas retóricas, né, e aí eu trago a Perrone Moisés, especialista na obra de Barthes, e ela diz, então, que na obra bartesiana há uma tensão entre formas e sentidos do poder e as formas do amor. O amor é o topos de uma inventio muito particular, a da crítica e o do regozijo do discurso amoroso, este que assola todas as classes sociais. Então, isso que me parece genial na obra bartesiana, é que ele pega o topos do amor, que é um topos clássico, para destruir o próprio discurso burguês do romance, e constrói uma obra um pouco enigmática ainda hoje, que é o fragmento do discurso amoroso. Barthes tem como pressuposto que o discurso emana de um desejo sem objeto, fadado a encontrar, no termo de sua busca, a falta originária. Por isso, o sentimento amoroso e seu discurso não é dialético, mas voltado sobre si mesmo como discurso poético. O discurso amoroso não caminha para o objeto totalizante. Suas figuras passam, sem se arrumarem numa ordem. São topai no sentido de lugares vazios, que podem ser ocupados revezadamente num movimento circular, isso é do labirinto. Daí a forma fragmentada desse livro e a ordem arbitrária de suas figuras. Pode passar. Pode passar. Bom, então, feito esse preâmbulo, né, então essa comunicação tem o objetivo de analisar as duas obras desse último Barthes, né, a saber, Fragmentos de um Discurso Amoroso, de 77, acho que a primeira publicação do Brasil é 94, e o Neutro, de 78, que foi publicado muito tempo depois. Como metodologia, então, tomaremos 3 aulas de um Neutro, em que há reflexões sobre a língua e sobre o discurso amoroso, e faremos refluir as reflexões aí contidas sobre as figuras, tratando sobre os fragmentos do discurso amoroso. Por isso que eu me lembrei do trabalho recém-apresentado sobre o nome da Rosa, em que se trabalhou o nome da Rosa e a pós-edição, né? Me parece que o Neutro não deixa de ser uma releitura do discurso do fragmento do discurso do Barthes. Nesse jogo de brilhamento, verificaremos se há continuidade ou elaboração do pensamento do autor sobre o tensionamento entre amor e discurso e entre discurso e poder. Pode passar. Aqui um trecho da figura Eu Te Amo, que ele grafa, inclusive, como hífen, que é uma figura retórica para o Barthes, que eu só vou ler rapidamente o início, se vocês conhecerem o livro, né, que é um livro bastante conhecido de todos, né? Eu te amo. A figura não se refere à declaração de amor, à confissão, mas ao repetir o proferimento do grito de amor. Então, ele traz uma definição linguística e não uma definição literária ou romanceada, ou mesmo de uma ordem mais narrativa, colocando a própria palavra protagonista do discurso amoroso.
e não mais os personagens encarnados em pessoas, em seres. Pode passar, por favor. Aqui um trecho do neutro, justamente no item afirmação em língua, esse é interessante da gente ler todo. A língua é naturalmente assertiva. Se digo a mesa, ela existe de direito. Para desfazer sua existência, é preciso um suplemento, uma marca. A injunção de asserção passa da língua para o discurso, pois o discurso é feito de proposições naturalmente assertivas. Desse modo, para afastar, preservar o discurso da afirmação, para matizá-lo, é preciso abrigar o tempo todo com a língua, matéria-prima, lei do discurso, brigar o tempo todo com a língua. A nossa imagem vinda da língua é naturalmente arrogante. Então, ele vai dizer que existe uma retoricidade natural da linguagem, porque a linguagem é naturalmente afirmativa, né? Então, isso já mostra que há um potencial infinito da retoricidade da língua, que não deve ser, digamos, no século XXI, e até apenas a literatura no sentido clássico não entendemos. Então, algumas considerações que o neutro, apesar de ser de forma tão provisória, não deixa de exercer uma certa função metalinguística sobre o texto anterior. Essa função é reforçada pela presença de notas que remetem ao seu outro texto, o alvo, que é o ensaio do Barthes no Collège de France. A língua resguarda um espaço de pensamento não e, portanto, a função do pronome vazio eu, ressaltada por Benveniste, e a linguística da enunciação é deslocada para a própria formulação da expressão linguística. O performativo, o grito, a fala quase inarticulada também são vazios em certo sentido, e esse vazio que permite construir de uma retórica do invente para qualquer falante e qualquer escritor. É também no recurso do jogo entre duas línguas, né, o francês e o húngaro, que está colocado ali naquele trecho do Eu Te Amo, que Barthes se permite tensionar as restrições linguísticas e, assim, com esse exercício linguístico, procura mostrar o caminho ao escritor para renovar a sua palavra definidamente. Então, o recurso que o Barthes faz ao húngaro é uma amostra de que o escritor ele tem que sair da sua língua materna, né? No caso o francês, para pensar novas formas retóricas e novas formas literárias a partir desse passeio e dessa experimentação linguística que só os escritores inventivos sabem fazer. Então, aqui um outro trecho do Eu Te Amo, não tem empregos. A palavra, tanto quanto de uma criança, não está submetida a nenhuma imposição social. Pode ser uma palavra sublime, pode ser uma palavra erótica, pornográfica. É uma palavra que se desloca socialmente. Eu te amo não tem nuances. Pode passar? Então, aqui no O neutro também está explicando de novo, né? Haveria duas, ele vai falar da ideia nesse outro trecho da ideosfera. Haveria duas postulações opostas da ausência de ideologia e de ideosfera, dois brancos ideológicos, um horrível, outro idílico. Transparência do discurso em relação às necessidades, todas as formas de barbárie, selvageria quente dos estados de natureza ou barbárie fria, gelada, civilizada da tecnocracia pura. Transparência do discurso em relação aos desejos, utopia e isenção miraculosa da opacidade interhumana. Estado maravilhoso de dois seres que se amam, discurso absolutamente transparente, como que primitivo, de dois seres que se desejam reciprocamente. Então, aqui o Barthes está refletindo de que a ideologia, ela nunca é transparente, né? E quando ela for transparente, ela vai cair ou numa selvageria quente ou numa selvageria fria. Portanto, a linguagem e a ideologia sempre são marcadas, apesar da tentativa do escritor de voltar a esse zero, a esse grau zero da escrita. O neutro permite compreender o funcionamento da retórica de inventio de fragmentos, qual seja, não a de escolher o discurso amoroso como representante de um topos de resistências aos poderes, às ideologias, mas tentativa hipotética, é uma tentativa utópica do escritor de construir um espaço da língua-linguagem em que a assertividade não funcione ideologicamente. Porque para o Barthes, sempre que eu afirmo qualquer coisa, eu estou me colocando naquilo, né? Há um topos universal em Barthes. Se há, no caso, né? A língua é assertiva. Esta é a figura de base de sua retoricidade constitutiva e, portanto, limitadora de uma inventio e de uma dispositio. Pode passar. Então, aqui mais algumas
considerações, né? A invência de fragmentos de um discurso amoroso preserva o enigma das formas poéticas antigas, que o Barthes se inspira muito na poesia árabe, na Idade Média, e também, falando em Idade Média de novo, né? E também na poesia japonesa dos haikais. Num jogo dialético, a preservação do topos do amor na contemporaneidade, bem como seu anacronismo pelo desgaste de seu enunciado e dispositivo numa época que deflagra a liquidez das vivências amorosas, né? Todos estão retomando aí o famoso o Amor Líquido do Bauman, né? Que é um livro bastante famoso aí, né? Então nós vemos essa liquidez das vivências amorosas, né? A Disposition de um Neutro organiza e teoriza a sobrevivência do discurso amoroso na modernidade. Então, o Barthes, ele é um pensador da modernidade e das formas retóricas da modernidade. Também lembrei da apresentação do professor Mateus de Manhã de Portugal, ele falou um pouco dessa fluidez da invente. Conceitos como nuances de sentido e ideosferas colaboram com a compreensão do espaço literário contemporâneo. Considerações finais, então, ampliando a leitura da pesquisadora Cláudia Pino, entendemos que o crítico afasta da concepção aristotélica em diversos pontos. Pela crítica do suposto universalismo da língua francesa, porque ele faz um recurso à língua húngara, pela proposição da escrita moderna como espaço de utopia e experimentação com a linguagem de suas formas, pela busca incessante de saída de retórica, poder dos dominantes, pela revitalização crítica e esgotamento do discurso amoroso na contemporaneidade e pela aposta em uma retórica crítica fundada sobre a linguística e denunciação e o pressuposto da existência de um vazio fundador na linguagem, a que o autor chamou neutro e que a linguística chama, entre tantos nomes, de signo vazio. Então, as próximas etapas da pesquisa, que nós realizaremos no ano que vem, 2023, esperamos estar aí com vocês de novo, a análise dos manuscritos do Barthes na Biblioteca Nacional de France, em Richelieu. Estou com uma viagem para lá para o ano que vem, para a observação da gênese, análise e a leitura dessa obra de poema, que já foi publicada esse ano pela editora Lamartine, para entender de forma mais profunda o contexto de produção do primeiro e do segundo Barthes. Muito obrigado por seu passeio tempo. Menina, que é isso? Eu fiquei assim, deslumbrada, deslumbrada. Sim, aquele momento que você diz, né, intertextualidade labiríntica, né? Então, o primeiro texto foi o texto que eu escrevi junto com o Mariano. E eu trabalhei muito essa questão do labirinto, né? A biblioteca, ela é um labirinto. Só que a fala do Humberto Eco também é um labirinto. E veja bem, se trabalha Barthes, né? Nada mais do que o senhor Barthes, né? Que é ele também, vamos combinar que os estudos dele são bárbaros, né? Ele passa por todos os grandes filósofos, né? Sartre, Marx, Brecht, Saussure, Nietzsche, Cristevard, Derrida, e ele vai absorvendo tudo. E o que eu acho muito interessante em Barthes é que todos sabem o estudo dele de onde veio. Só que, ao ler Barthes, Barthes é Barthes. E ponto final. Quando você começa a ler um texto que você já o estudou, você sabe que ele tirou vários argumentos de outros, mas ele é o autor do texto dele, né? Quem conhece Barthes identifica, quando você começa a ler, você já sabe que vem dele. E interessante, antes de você citar Bauman, quando você estava falando principalmente nesse vazio, né? O que fica, né? A língua, ela é assertiva, sim, com certeza absoluta, mas o esgotamento do discurso dessa assertividade linguística é que você chega em Bauman, né? Que seria a liquidez de tudo, até do próprio amor, né? O eu te amo, ele se esvazia mesmo, porque ao falar, será que as pessoas compreendem que a linguagem, e aí eu tenho que citar a Cecília Meirelles, ai palavras, que estranha potência a vossa,
né? É pelas palavras que nós construímos o mundo não habitado, né? O mundo não real, que é exatamente o nosso mundo, porque a realidade pouco sabemos dela. E Barthes, ele mostra isso de uma forma muito linda e bastante difícil também. Parabéns a você, viu? Essa forma como você fez o recorte de Barthes, né? O último Barthes, eu achei bárbaro. Eu li o seu resumo e eu já fiquei intrigada na hora que eu estava lendo ali. Meu Deus, o que será que ela vai me apresentar aqui? E eu espero, sim, com certeza absoluta, a sua presença o ano que vem, nos contando, né? Qual que foi esse final, esse grande finale, né? Que você vai, com certeza, brilhantemente nos mostrar. Né, Aidil? Fala aí, Aidil. Você não ficou, assim, entusiasmada de escutar a Silvana falando? Que coisa mais linda, meu Deus. Fala aí, amiga. Tá mudo, Aidil, mudo. Eu disse assim, é muito gratificante essa oportunidade que nós temos, essa troca, né, esse aprendizado, tanta coisa, né, como ela trouxe as questões de Barthes também, que eu pouco conheço, então pude assim, observar mais a questão da inventio, né, dele, essa questão do discurso do amor, né? Então, é alguma coisa que sempre eu reflito sobre isso, né? Sobre esse discurso o lugar do discurso do amor, né? Então, é assim, muito, muito gratificante mesmo. Todos os trabalhos eu acho que foram assim, contributivos, né? O seu eu amei, assim, porque ele já começa abrindo um pouquinho do que eu falei também, e aí a gente vai aí construindo juntos, muito bom mesmo, né? E detalhe que eu sempre falo, né? Essa pandemia, ela serviu para algumas coisas, porque pelo menos essa questão online nos uniu mais, né? Com certeza, não é mesmo? Estamos juntos, tão longe e tão Então, perto, né? né? Então, essa oportunidade, né, Perfeito. Cláudia, que a gente não Então, tinha. Se Aidil, fôssemos presenciais, seria ótimo, mas a gente não teria tanta gente junto conosco, né? tanta diversidade, tanto conhecimento, né? Exatamente, é. Será que os outros participantes estão na sala? Vamos dar uma olhada. Olha, Antônio Marcos, Denis, vocês estão aí? Estou. Vamos abrir a Vamos abrir. câmera para batermos uma foto. Não, deixa eu ficar bonito. Né? Isso, arruma o cabelo, entendeu? Pode passar batom, perfume. Perfume. Passa perfume francês, por favor. cadê a Mariana? Isso. Oi, Érica, tudo bem? Vamos, todo mundo está na sala, vamos abrir as câmeras. Meu quarto é muito escuro, eu não estou nem Vamos lá, aparecendo direito. gente. Claudinha Nascimento está aí. Quem mais está aí? Ô, Cláudia, minha câmera não está abrindo, eu não sei o que está acontecendo. Ai, que Travou. pena. Érica abriu. Álvaro. Bruna. Oi, Marisabel, tudo bem, querida? Quem mais estamos? Vamos lá, todo mundo. Eu adoro bater fotos, você entendeu? Então, quando a gente está no online, a gente bate foto também, né? A Claudinha Nascimento vai sair o nome dela. Quem mais está na sala? Marisa, Yuri, Sandra, Bruna. Meu Deus, o seu nome é difícil de falar, hein? O design Álvaro? Abre o seu microfone e fala para mim como é que eu pronuncio. Não? É? Austriclínio. Austriclínio. Meu Deus, que nome poderoso, né? Vamos falar, né? É meu aluno, veio assistir a prof. Gente, eu fiquei até com medo de falar o nome dele. Eu falei, eu vou falar e vou falar errado. É melhor eu pedir como é que se fala, junto aos universitários, né? Se apaixonou
retórica por minha causa. Já estou trazendo uns seguidores para vocês aí. Ai, que bom, Silvana. A gente fica tão feliz, tão feliz. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo sempre. Érica, Bruna. A Bruna está sempre por aqui também, né, Bruna? Tudo bem, querida? Isso. Ó, vamos agora sorrir para bater fotos. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui, assim. Tá tirando? Ó, eu vou bater as fotos, depois eu mando para vocês. Gente, eu acho foto o máximo, né? A gente se posiciona assim, mas é um sorriso que vem do nosso coração, né? Eu acho que é um sorriso de missão cumprida, de mais um ano, de tantos estudos, de tanta gente pensando bem, fazendo o bem, né? Se a humanidade se debruçasse um pouco mais em colóquios, congressos, aulas, universidades, eu acho que o planeta agradeceria também, né? Foi, olha, uma grande honra para mim estar nessa sala, tê-los aqui, escutá-los, compartilhar aqui um pouquinho também do que nós escrevemos, eu e o Mariano. O Mariano, infelizmente, teve que sair antes, ele teve um compromisso particular de urgência, e é isso, gente. Eu vou encerrar assim, com dor no coração, né? Porque o que eu gostaria mesmo é de convidá-los para comer bolo agora. O que eu posso fazer, né? Não podemos, né, estar aqui assim juntos neste momento. Amanhã é meu aniversário e eu ganhei um bolo hoje, entendeu? Porque estou falando que agora, quando eu acabar aqui, eu vou comer o meu bolo, entendeu? E gostaria de tê-los como convidados, mas estão no meu coração, todos vocês. Apareceu o tio Lu, saiu o tio Lu, está aqui, tio Lu. Meu áudio Então, sumiu. Meu áudio sumiu do computador. Vamos bater foto do tio Lu. Tio Lu, pode sorrir aí. Cadê o Nascimento? Claudinha não está conseguindo abrir, o Mariano não conseguiu, o Mariano teve que sair antes, né? Eu tô na escola, professor, e aqui a internet está muito ruim. E não consigo ativar a câmera de jeito nenhum, então só estou escutando mesmo. Mas eu estou aqui apreciando. O Bolsonaro que cortou a luz da sua escola, menina. Pode ser. Então, gente, é com dor no coração que eu me despeço de vocês, mas foi uma grande honra passar essa tarde com vocês, amanhã com os nossos convidados ilustres, né? Olha, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Claudinha. Beijos a todos. Tchau, Parabéns. Tchau, pessoal. Obrigada, parabéns a todos. Encontrar presencialmente. Tchau, pessoal. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Esperamos você.